Objeto de conhecimento. Equações do primeiro grau. Objetivos. Aplicar as técnicas adequadas para resolver equações do primeiro grau com uma incógnita. Utilizar a linguagem algébrica para descrever sentenças e equações. Reconhecer situações que podem ser resolvidas por meio de equações do primeiro grau com uma incógnita. Equações do primeiro grau. Equações são igualdades em que há uma ou mais letras representando números desconhecidos. Essas letras são chamadas de incógnitas e podemos representá-las utilizando qualquer letra minúscula, x, y, a, b, dentre outras. Exemplo: na expressão x mais 5 igual a 8. Como saber se essa expressão representa uma equação do primeiro grau? Primeiro, nós analisamos o expoente da incógnita. O maior expoente da equação tem que ser 1 para que ela seja do primeiro grau. No caso dessa equação, o expoente do x, que é a incógnita, é 1, porque quando a letra não está aparecendo nada de expoente, representamos o expoente com o número 1. O 1 não precisa aparecer para que a gente saiba que ele esteja ali, que ele está ali. Então, o expoente do x é 1. Outra condição é que a expressão tem que ter uma igualdade. No caso dessa expressão, nós temos aqui, ó, x mais 5 é igual, olha o sinal de igualdade, é igual a 8. E a terceira condição é que tem que ter letras representando números desconhecidos. No caso dessa equação, a letra que representa um valor desconhecido é a letra x. X, então, é a chamada incógnita da equação. Antes da igualdade, nessa equação, nós temos o x mais 5. E esse x mais 5, ele é chamado de primeiro membro, que é aquilo que se encontra antes da igualdade. O 8, que está depois da igualdade, nós chamamos de segundo membro. Então, em uma equação, tudo que se encontra antes da igualdade é primeiro membro, e o que está depois da igualdade é o segundo membro. Na resolução da equação, nós temos que saber que antes da igualdade só devem permanecer as letras. Os números têm que ser direcionados para o segundo membro. E no segundo membro só podem ficar os números. As letras que tiverem no segundo membro têm que ser direcionadas para o primeiro membro. Nesse primeiro membro, nessa equação x mais 5, ele é formado por termos. Então, os termos que formam o primeiro membro é o termo x e é o termo 5. E o segundo membro é formado pelo termo 8. Então, nós temos 3 termos nessa equação: o termo x, o 5 e o 8. Gosto muito de comparar equação com a balança de 2 pratos, fazer essa relação para o meu aluno. Por quê? Uma balança de 2 pratos, para que ela funcione, ela tem que estar em equilíbrio. Ou seja, o que eu coloco no primeiro prato tem que estar no segundo prato também no mesmo peso, para que ela permaneça em equilíbrio. E assim também acontece com a equação do primeiro grau. Ela tem que haver o equilíbrio, ela tem que ter a igualdade. Então, se eu coloco em uma balança de prato um peso no primeiro prato, o primeiro prato ele vai pesar, então ele vai arriar, ele vai ficar mais pesado do que o segundo prato. E quando eu coloco algo com o mesmo peso no segundo prato, a balança volta a estar em equilíbrio. E em uma equação do primeiro grau, é exatamente isso que acontece. A igualdade está me dizendo que tudo que tem no primeiro membro é exatamente igual ao que está no segundo membro. Então, eu costumo falar com os alunos que esse tipo de situação nós vemos na matemática há muito tempo, desde quando a gente começa a estudar adição na matemática, lá no nível 1, na pré-escola, né?
ou no primeiro ano do Fundamental 1, quando o professor coloca, por exemplo, triângulo mais 5 é igual a 8. Aí aquele espaço do triângulo, o aluno ele é induzido a raciocinar, resolver através de raciocínio lógico e identificar que no lugar daquele triângulo ele tem que colocar o 3, porque 3 mais 5 é igual a 8. Ele não faz isso através da resolução de uma equação do primeiro grau, mas essa representação não deixa de ser uma equação do primeiro grau, só que não com esse nome. Lá é trabalhado com o objetivo de trabalhar o raciocínio lógico na adição. Então ele consegue chegar à conclusão de que o triângulo ou qualquer figura que esteja no lugar do x é igual a 3. Então ele faz isso pelo raciocínio lógico, através do raciocínio lógico, não através das regras que nós estudaremos aqui nessa videoaula. A resolução de um exemplo, para vocês entenderem melhor como funciona. Esse mesmo exemplo que foi apresentado anteriormente, x mais 5 igual a 8. Bom, a primeira coisa que eu faço é identificar a igualdade. O sinal de igualdade está aqui, então x mais 5 igual a 8. Lembra que eu falei que no primeiro membro só podem ficar as letras? Então o que eu falo com o meu aluno? Identifique no primeiro membro quem está fora do lugar. Quem está fora do lugar, no caso do primeiro membro, é todo número que está puro, porque no primeiro membro só podem ficar letras. Então, circule o termo que está fora do lugar. Por que circular? Porque na hora que eu vou colocar ele no lugar dele, tem a regrinha de que eu tenho que inverter o sinal que ele está na equação. Então, se ali está x mais 5 igual a 8, o 5 tem que ir para o segundo membro. E quando ele vai para o segundo membro, o que acontece? Olha, ele fica negativo. Ele estava positivo aqui no primeiro membro, mas como ele é número e ele tem que vir para o segundo membro, o sinal dele tem que ser invertido. Então ele fica menos 5. Então x é igual a 8 menos 5. E 8 menos 5 é igual a 3, mais 3, certo? Bom, é muito bom quando nós resolvemos algo na matemática e tem como a gente saber se está certo ou não, principalmente numa avaliação, não é? Porque nós fazemos uma avaliação e quem não quer tirar nota máxima, não é? Então aqui na equação do primeiro grau, nós temos como saber se o valor que nós encontramos é o valor correto para aquela equação. Como? Fazendo a verificação. O que é a verificação? É uma espécie de prova real. Como que eu faço essa verificação? Bom, a equação é x mais 5 igual a 8. Então, como o valor de x encontrado é 3, então no lugar do x eu vou colocar 3. Então, olha, substituir o x pelo 3, que foi o valor encontrado aqui, ó. Então, eu cheguei na expressão 3 mais 5 igual a 8. E 3 mais 5 é igual a 8. Então, ó, 8 é igual a 8. Então, eu confirmei a minha igualdade. Eu sei que 8 é igual a 8, ou seja, o que está antes da igualdade é igual ao que está depois da igualdade. Então, o que eu posso dizer que esse 3 que eu encontrei, ele é raiz dessa equação x mais 5 igual a 8. Ou esse 3 é o conjunto solução dessa equação. E, analisando lá pela situação da balança de pratos, olha, eu posso falar que existe um equilíbrio, que o x mais 5 estando no primeiro prato e o 8 estando no segundo prato da balança, essa balança vai estar em equilíbrio, porque o x ele vale 3 nessa equação, nessa situação. Então, 3 mais 5 é igual a 8. Então, essa balança vai permanecer em equilíbrio diante dessa equação, porque o 3, sim, ele é raiz para essa equação. Outro exemplo para vocês. 3x menos 2 é igual a 6 mais x. Identificando onde está a minha igualdade. Ali está a minha igualdade. Então,
o que eu vou fazer agora? Vamos identificar no primeiro membro, ou seja, tudo que está antes da igualdade, quem está no lugar errado. Vai estar no lugar errado o número que estiver sem letra. Por quê? Porque no primeiro membro só podem permanecer as letras. Então, vamos lá. O menos 2, ele é número puro. Então, o lugar dele é lá no segundo membro. Eu tenho que passar ele lá para o segundo membro. Só que quando eu passar esse menos 2 para o segundo membro, eu tenho que lembrar que ele vai inverter o sinal. Por isso eu já deixei ele circulado para poder eu lembrar de passar ele invertendo o sinal. E no segundo membro, como só podem ficar letras, só podem ficar números, como nós temos aqui o X, ele é letra, ele tem que ir lá para o primeiro membro. Então, quando o X for para o primeiro membro, ele vai invertendo o sinal. Então, vamos ver como fica. Ó, 3x menos x. Por que menos x? Porque o x ele estava cá no segundo membro, ó, e ele tem que vir para o primeiro membro. Quando ele vem invertendo o sinal. A mesma coisa aconteceu com o 2. Ele estava negativo e quando ele veio para o segundo membro, ele veio invertendo o sinal, ele veio positivo. Aí eu resolvo aqui, ó, 3x menos x. Então, se eu tenho 3x e eu devo um x, eu fico com 2x. E 6 mais 2 é igual a 8. Bom, nós trabalhamos com operações inversas, ó. O 2 negativo veio positivo, o x positivo veio negativo. Então, esse 2, o que é esse 2? Esse 2x aqui, ele é x mais x, ou seja, eu tenho 2x. Ó, se eu tenho maçã e eu tenho outra maçã, eu tenho duas maçãs. Então, se eu tenho x e eu tenho outro x, eu tenho 2x. Então, esse 2 que está multiplicando, eu tenho duas vezes o x, quando ele vai lá para o segundo membro, ele vai com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, que nós representamos a divisão através de uma fração, 8 meios, 8 sobre 2. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, nessa equação de 3x menos 2 igual a 6 mais x, o 4 é raiz dessa equação, tá? Ele é o conjunto solução para essa equação. Bom, fazendo a verificação, que é a nossa espécie de prova real, para poder saber se nós conseguimos alcançar a resposta correta e se isso realmente é uma equação, então vamos lá. 3x menos 2 é igual a 6 mais x. O que é que eu tenho que fazer? Como x é igual a 4, então quer dizer que no lugar do x eu vou colocar o valor 4. Então, lembrando, ó, se o número está coladinho com a letra, quer dizer que eu tenho que colocar um sinalzinho de vezes aqui entre eles. Então, vai ficar 3 vezes 4 menos 2 igual a 6 mais, ó, x de novo, eu substituí pelo 4. Em uma expressão, eu resolvo primeiro multiplicações. Então, vou resolver aqui, ó, 3 vezes 4 é igual a 12. 12 menos 2 igual 6 mais 4, 10. E 12 menos 2 é igual a 10. Então, eu sei que 10 é igual a 10, ou seja, tudo que está no primeiro membro dessa equação é exatamente igual ao que está no segundo membro, quando o x é igual a 4, quando eu atribuir o valor de 4 para esse x. Se eu atribuir qualquer outro valor para x, essa igualdade não acontecerá. Por quê? Porque em uma equação do primeiro grau, eu tenho apenas um conjunto solução para a equação. Então, x é igual a 4 nessa situação. Aí nós vamos para a situação da balança. Nessa equação, eu posso falar que também existe o equilíbrio na balança de pratos. Porque 3x menos 2, ó, deu 10. Que é igual a 6 mais x, também dá 10. Então, 3x menos 2 é igual a 6 mais x. Nos dois casos, ó, eu vou chegar no 10, certo? Então, ok, 4 é o conjunto solução
ou raiz da equação 3x menos 2 igual a 6 mais x. Não podemos falar de equação do primeiro grau sem trabalhar resolução de problemas. Então, vamos lá, resolução de problemas envolvendo equações do primeiro grau. Para falar sobre resolução de problemas, eu preciso antes falar para vocês sobre linguagem matemática. O que é a linguagem matemática? Um número. Quando eu falo de um número, bom, pode ser qualquer número. Quando eu digo pense um número, você pode pensar qualquer número que você quiser, porque eu falei um número, mas eu não falei para você pensar num número específico. Só que aqui dentro do assunto de equação, na matemática, um número, ele é a incógnita. Então eu represento por qualquer letra minúscula. Nesse caso eu vou representar pelo x. Então quando eu falo um número, x ou a ou b, tanto faz. Quando eu falo o sucessor de um número, bom, vamos lá, o sucessor é aquilo que vem depois. Se é aquilo que vem depois, vamos lá, quem é o sucessor do 2? É o 3. Então, na verdade, o sucessor do 2 é o 2 mais 1. O sucessor do 3 é o 4. Na verdade, o sucessor do 3 é o 3 mais 1. Então, o sucessor de um número que eu não sei quem é, vai ser o próprio número mais 1. Então, x mais 1. O dobro de um número. Eu sei que quando eu falo de dobro, eu estou falando 2 vezes esse número. Se eu estou falando 2 vezes um número que eu não sei qual é o número, então eu represento com 2x, ou 2 vezes qualquer letra que vocês queiram utilizar para poder representar. A mesma coisa quando eu falo do triplo de um número. O triplo eu sei que são 3 vezes esse número. Então, se eu quero o triplo de um número que eu não sei quem é, 3x. A metade de um número. Quando eu quero calcular a metade de alguma coisa, eu faço o quê? Eu divido ao meio. Então, quando eu divido ao meio, eu estou dividindo por 2. Não é? Então, a divisão por 2 representa a metade. Então, é um número, nesse caso o número x, porque eu falei a metade de um número que eu não sei quem é. Então, é o x dividido por 2. E a terça parte é quando eu divido por 3. Então, para dividir por 3, o meu denominador tem que ser igual a 3. Então, é o número x no numerador, porque eu não sei quem é esse número, dividido pelo 3. Bom, essa linguagem matemática, pessoal, é o que nos ajudará a montar os nossos problemas na resolução, para poder fazer a resolução deles. Então, isso daqui, de certa forma, vocês têm que saber, têm que aprender e têm que conseguir montar utilizando essa linguagem matemática. Então, vamos à resolução de um exemplo para poder vocês verem como eu vou utilizar essa linguagem matemática. O triplo de um número menos 25 é igual ao próprio número mais 55. Qual é esse número? Bom, quando eu apresento um probleminha assim aos meus alunos, eles meio que param, olham e falam, não entendi nada. Mas, gente, é muito simples isso aqui. Olha só, eu passei a linguagem matemática para vocês agora há pouco. Agora, eu falei sobre o triplo de um número. O triplo de um número é 3 vezes um número que eu não sei quem é esse número. Então, quem é o triplo de um número? É o 3x. Quando eu falo de menos 25, gente, menos 25 é menos 25. Menos 25 não tem como ser outra coisa, menos 25. Que dificuldade tem nisso? Menos 25. Vai dizer que vocês não sabem o que é igual. O que é o sinal de igual? Aqueles 2 tracinhos, um em cima e embaixo. É igual. Ao próprio número. Falou anteriormente quem é esse número? Falou não. Se não falou, então eu vou representar quem? Quem é esse número? X.
E, por último, mais 55. Como que eu represento mais 55, gente? Mais 55. Então, gente, ó, o triplo de um número menos 25 é igual ao próprio número mais 55. Ó, 3x menos 25 igual a x mais 55. Agora, se eu olhar, eu vou perceber que, ó, eu tenho incógnita, eu tenho sinal de igualdade, o maior expoente dessa incógnita é 1 e é uma equação do primeiro grau. Então, é só eu resolver. Ó, o sinal de igualdade está ali. Antes da igualdade só podem ficar números. Então, quer dizer que esse menos 25, antes da igualdade só podem ficar letras. Então, quer dizer que esse menos 25, ele está como intruso ali. Ele tem que pular fora dali e ir lá para o segundo membro. Então, ele vai lá para o segundo membro, mas quando ele vai, eu tenho que lembrar que eu tenho que inverter o sinal dele. Assim como no segundo membro, só podem ficar números. Então, quem está como intruso ali? Quem está no lugar errado? É o x. Então, o x tem que pular fora dali e partir lá para o primeiro membro. Lembrando que ele também vai inverter o sinal. Aí tem que ter uma atenção no seguinte. Esse x ele não está aparecendo sinal. E todo número que está sem sinal, eu tenho que lembrar que ele é positivo. Ok? Ele é positivo. Então, vamos lá. 3x menos x. Por que menos x? Porque o x que estava positivo veio negativo. É igual a 55 mais 25. Por que mais 25? Ó, porque aqui ele estava negativo. Então, ele vem positivo para cá. Ok? Gente, 3x menos x. 2x, ó, eu tenho 3. Tiro 1, eu fico com 2. 2 o quê? 2x nesse caso. E 55 mais 25 é igual a 80. Então, eu cheguei em 2x igual a 80. Lembra que eu falei quando dois números estão coladinhos assim, ó, uma letra e um número, quer dizer que eles estão multiplicando um pelo outro? Então, aqui eu tenho 2 vezes o x. O inverso da multiplicação é divisão. Então, quando o 2 vai lá para o segundo membro, ele vai dividindo. Esse traço de fração, ele representa uma divisão. Então, eu tenho 80 dividido por 2. E 80 dividido por 2 é igual a 40. Bom, então quer dizer que qual foi o número desse probleminha? Qual é o número que o triplo dele menos 25 é igual ao próprio número mais 55? Então, nesse caso, é o 40. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a verificação. Esqueci de falar lá atrás que a verificação, gente, na equação do primeiro grau, ela não é obrigatória, tá? Só que, o que eu mostro para os meus alunos? Que não é obrigatória, mas se sobra um tempinho numa avaliação, por exemplo, é interessante fazer. Por quê? Porque é a chance que você tem de olhar, analisar e ver se a sua resposta realmente condiz com o necessário. Se eu faço a verificação aqui, eu vou analisar se realmente eu vou obter uma igualdade quando x igual a 40, para poder saber se a minha resposta está certa ou não. Vou fazer um outro exemplo, desenvolver um outro exemplo aqui para vocês, para poder esclarecer um pouquinho mais esse assunto. Então, vamos lá. O perímetro de um retângulo é igual a 100 centímetros. Determine o comprimento e largura desse retângulo, sabendo que seu comprimento tem 10 centímetros a mais que sua largura. Então, pessoal, eu tenho aqui um retângulo. Para calcular o perímetro desse retângulo, eu tenho que fazer a soma de todos os lados. Eu tenho 4 lados aqui nesse retângulo, ó. Esse lado direito, que tem a mesma medida do lado esquerdo. E eu tenho a parte de cima, que tem a mesma medida da parte de baixo. Então, eu tenho o comprimento e a largura. O problema fala que o comprimento tem 10 centímetros a mais que a largura. Então, o comprimento é maior do que a largura em 10 centímetros. Só que tem um detalhe. Esse problema não me falou qual é o valor da largura. Então, como ele não me falou qual é o valor da largura, eu vou chamar de x. E se eu chamo a largura de x,
o problema me falou que o comprimento dele tem 10 centímetros a mais. Então, além de medir x, ele vai medir mais 10. Então, ele vai medir x mais 10. Agora, está mais fácil de resolver essa equação, esse problema, e achar o valor do comprimento e da largura. Por quê? Agora eu sei que se esse lado mede x mais 10, esse lado de cima também vai medir x mais 10. E esse daqui, ele vai medir x, que é a mesma medida desse lado aqui. Então, olha só, os 4 lados. Agora é só eu fazer a soma desses 4 lados. Aí eu vou colocar 2x. Por que 2x? Porque x mais x é igual a 2x. E 2 vezes x mais 10, por quê? Porque eu tenho x mais 10 e x mais 10. Eu tenho x mais 10 embaixo e tenho x mais 10 em cima. Então, eu tenho 2 vezes esse valor. Igual a 100. Por quê? Porque somando esses 4 lados, eu tenho o perímetro que é igual a 100. Aqui, na hora de resolver essa equação, eu não posso esquecer que eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Porque, olha, gente, isso aqui se trata de uma equação. Como que eu sei? Olha o sinal de igualdade aqui, ó. O sinal de igualdade está aqui. Então, ok, vou começar a resolução da equação. Primeiro, resolvendo essa distributiva. Então, vamos lá. Repete o 2x e x vezes 2 está aqui, ó, 2x. E 2 vezes 10 está aqui, 20, igual a 100. Qual é o próximo passo, pessoal? Agora, eu tenho que ver. Se o meu sinal de igualdade está aqui, então eu tenho que pensar. Primeiro membro é tudo que está antes da igualdade. E lembrar que no primeiro membro só podem ficar as letras. Então, tudo que é número tem que passar lá para o segundo membro. Então, eu vou circular esse mais 20 que está no lugar errado, porque ele tem que vir cá para o primeiro membro. Só que o que acontece quando ele vai para o segundo membro? Ele inverte o sinal, ó. Ele estava positivo e ele veio negativo. Então, ó, repetiu 2x mais 2x. Tá aqui. Repetiu o 100 que já estava no lugar certo e o 20 que estava no lugar errado veio para cá invertendo o sinal. Gente, moleza isso daqui, ó. 2x mais 2x, 4x. E 100 menos 20, 80. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que o número coladinho com a letra, ele representa uma multiplicação? Então, aqui eu tenho 4 vezes o x. 4 vezes o x igual a 80. Esse 4, quando vai lá para o segundo membro, ele vai invertendo o sinal, ele vai dividindo. E eu chego que x é igual a 20. Então, se x é igual a 20, o que isso quer dizer aqui nessa situação? Porque o problema está pedindo para determinar o comprimento e a largura. Ele não pediu simplesmente para poder eu achar o valor de x. Ele quer que eu ache o comprimento e a largura. Então, vamos lá. O comprimento. O comprimento dele é o quê? É x mais 10. Então, se o comprimento é x mais 10, então quer dizer que o valor de x é 20. Então, vai ser 20 mais 10. Então, quer dizer que o comprimento vale 30. Bom, achei o comprimento. Agora eu vou achar a largura. A largura está mais fácil de achar. A largura eu já tenho aqui, ó, que é x. E se x é igual a 20, então eu já achei a minha largura. Então, quer dizer que o comprimento mede 30 centímetros e a largura mede 20 centímetros. E nós rapidinho podemos fazer uma continha para poder saber se isso está certo. Será que nós achamos o valor certo? Ó, se o comprimento vale 30, então eu tenho 30 aqui e eu tenho 30 aqui em cima. E se a largura vale 20, então eu tenho 20 aqui e 20 aqui. Olha, o problema me falou que o perímetro, que é a soma de todos os lados, é igual
a 100 centímetros. Ó, o problema me deu essa informação. É igual a 100. Então, quer dizer que se eu somar tudo isso, eu vou chegar no 100, se a minha resposta estiver certa. Então, vamos lá. 30 mais 30, 60. 60 mais 20, 80. 80 mais 20, 100. Então, certinho. Então, eu cheguei que o comprimento é igual a 30 centímetros e a largura é igual a 20 centímetros. E essa é a resposta para o meu problema. Bom, gente, esse é o assunto de equação do primeiro grau. Espero que tenha ficado muito claro para vocês esse assunto, que é um assunto muito importante na matemática. Lá para frente, quase tudo que nós fazemos, nós necessitamos de dominar, de ter domínio sobre esse assunto, tanto na resolução quanto na montagem de equação. Identificar os termos, saber o local correto de colocar cada termo, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido. Espero que tenha sido útil e significativo para vocês. Um abraço e até a próxima videoaula.